Meu nome é Lucas, e por muito tempo eu acreditei que ser fiel a Deus era suficiente para ter uma vida completa. Eu fui criado dentro da igreja. Meu pai, um homem simples, sempre dizia que Deus era tudo o que precisávamos. Mas, mesmo acreditando nisso, tinha algo que me incomodava, algo que me machucava por dentro. Era como se eu fosse invisível, como se Deus me ouvisse, mas não me visse. Lembro que eu chegava cedo nos cultos, arrumava as cadeiras, ajudava a limpar o templo. Era sempre o primeiro a chegar e o último a sair. Eu dava meus dízimos certinho, orava, jejuava, mas mesmo assim, parecia que Deus ignorava minhas orações. Eu olhava para os irmãos da igreja, todos com carros bons, famílias felizes, namoradas bonitas, e eu só tinha minha Bíblia surrada e um par de sandálias que mal se aguentavam no pé. O pastor Davi, um homem que eu respeitava muito, parecia me notar apenas quando precisava de ajuda para carregar caixas ou fazer pequenos serviços. Ele nunca perguntou como eu estava, nunca se interessou pela minha vida. Na verdade, muita gente na igreja me tratava como um ninguém. Até os jovens me chamavam de o crente pobre e riam de mim nos encontros. Eu fingia que não me importava, mas, no fundo, aquilo me destruía. As mulheres da igreja, elas nem me olhavam. Eu era sempre o irmãozinho. Quando eu criava coragem para chamar alguém para sair, a resposta era sempre a mesma. Você é um ótimo amigo, Lucas, mas eu estou procurando alguém com um futuro. Essas palavras me machucaram mais do que qualquer bofetada. Eu chegava em casa, trancava a porta do quarto, me jogava na cama e chorava em silêncio, perguntando a Deus: por que, Senhor? Por que eu não sou suficiente? Minha casa era velha, feita de madeira, com paredes finas que deixavam o frio entrar no inverno. Toda vez que chovia, eu tinha que colocar baldes pelo chão para recolher a água que pingava do teto. O cheiro de mofo era forte, impregnado nas roupas e nos móveis. Eu sentia vergonha de convidar alguém da igreja para minha casa. Enquanto isso, outros jovens da igreja ostentavam suas casas bonitas e viagens internacionais. O pior era quando eu via os líderes da igreja contando testemunhos de como Deus os havia prosperado financeiramente. Eles diziam que era porque tinham fé, porque sabiam plantar boas sementes. Eu me perguntava se o problema era a minha fé. Será que eu não cria o suficiente? Será que Deus não me via? Essa dúvida começou a me corroer por dentro, dia após dia. Meu amigo Rafael, um cara sincero e simples, sempre tentava me animar. Lucas, o que importa é o que está aqui dentro, ele dizia, batendo de leve no peito. A gente pode ser pobre aqui, mas é rico no céu. Eu sorria, mas a verdade é que aquelas palavras já não me confortavam mais. Eu queria ser rico aqui. Eu queria ser amado aqui. Eu queria viver bem aqui. Comecei a me afastar das reuniões de oração. O som da igreja já não me aquecia o coração como antes. Eu ia para os cultos por costume, mas meu espírito já estava vazio. Eu me sentava no banco, olhava para o altar e sentia como se Deus tivesse me abandonado. Eu dizia com os lábios que cria, mas meu coração gritava de revolta. As piadas dos irmãos começaram a ficar mais pesadas. Lucas, você é o novo Jó, só falta as chagas. Eu forçava um sorriso, mas por dentro eu queria sumir. Comecei a sentir vergonha de mim mesmo, vergonha da minha roupa, do meu jeito, da minha vida. Eu me olhava no espelho e via um perdedor. As noites ficaram mais longas. Eu me pegava vagando pelas ruas, olhando vitrines, admirando os carros caros, as roupas de marca, os restaurantes sofisticados. Eu via casais felizes, jovens com vidas aparentemente perfeitas. Eu me perguntava: o que é que eles têm que eu não tenho? Será que Deus ama mais eles do que a mim? Uma noite, sentei no banco da praça e comecei a conversar comigo mesmo, em voz alta.
como um louco. Será que vale a pena ser fiel? Será que Deus se importa com a minha dor? Será que Ele vai mesmo me recompensar algum dia? O vento frio da madrugada batia no meu rosto e eu me sentia cada vez mais sozinho. Comecei a pesquisar coisas que eu jamais imaginei procurar. Fui atrás de fóruns na internet, vídeos estranhos, lendas urbanas. Eu queria entender se existiam outros caminhos, outros meios de mudar minha vida. E quanto mais eu pesquisava, mais um nome aparecia: a encruzilhada. As histórias falavam de pactos, de riquezas instantâneas, de mudanças de vida. Falavam de um ser que aparecia nas esquinas da madrugada, pronto para negociar sonhos e almas. Eu lia com um misto de medo e curiosidade. Algo dentro de mim dizia para fugir, mas outra parte gritava: talvez seja a sua única chance. Eu ignorei as advertências, as lembranças da Bíblia, os conselhos do Rafael. Eu estava decidido a mudar de vida, custasse o que custasse. Comecei a perguntar pelas ruas, tentar encontrar quem já tivesse feito o que eu estava prestes a fazer. E foi aí que eu ouvi falar de Samuel. Samuel era um homem que parecia saber demais. Me disseram que ele andava pelas feiras, pelas praças, e que já tinha ajudado muita gente a mudar de vida rapidamente. Eu não demorei para encontrá-lo. Era como se ele já soubesse que eu o estava procurando. Na primeira vez que o vi, ele estava sentado na beira da calçada, fumando um cigarro. Seu olhar era penetrante, como se já soubesse tudo sobre mim. Ele sorriu, como quem já esperava a minha chegada. Você está buscando algo que a igreja não te deu, né, Lucas? Eu congelei. Como ele sabia meu nome? Eu posso te ajudar. Ele continuou com a voz calma, quase hipnotizante. Mas você precisa estar disposto a abrir mão de algumas coisas. Ninguém ganha nada de graça. Eu tentei disfarçar meu medo, mas minhas mãos suavam frio. Que coisas eu teria que abrir mão? Perguntei, coçando a nuca, sem conseguir encará-lo nos olhos. Samuel deu uma tragada lenta no cigarro e soltou a fumaça devagar. O de menos, um pedaço de você, uma pequena entrega. Você vai ganhar muito mais do que imagina. Eu engoli em seco. Eu queria, eu precisava, mas algo dentro de mim ainda tremia. Nos dias que se seguiram, eu não conseguia tirar aquelas palavras da cabeça. O mundo parecia me empurrar para essa decisão. O pastor me ignorava, os jovens me humilhavam, as mulheres me desprezavam. Rafael tentava me alertar, mas eu já não queria ouvi-lo. Eu queria ser visto, eu queria ser alguém. Voltei a procurar Samuel. Eu estava pronto. Pelo menos era o que eu pensava. O que eu não sabia é que aquele passo me levaria por um caminho que eu nunca mais poderia apagar da minha vida. E foi assim que tudo começou. Eu nunca vou esquecer daquela madrugada. O céu parecia mais escuro do que o normal, sem lua, sem estrelas. Era como se Deus tivesse fechado os olhos para mim. Eu saí de casa tremendo, com as mãos no bolso, andando rápido, desviando o olhar das poucas pessoas que passavam pelas ruas. O vento cortava o meu rosto, gelado, como se me empurrasse para trás, tentando me impedir. Mas eu continuei. Meu coração batia tão forte que parecia que ia pular pela boca. Quando cheguei na encruzilhada, minhas pernas fraquejaram. Olhei para os lados, sem saber direito o que fazer. Na minha cabeça, ainda ecoavam as instruções que Samuel me deu dias antes. Eu precisava levar uma oferenda, um pedaço do meu cabelo, uma unha recém-cortada e, a parte mais estranha, uma foto da minha mãe. Isso me incomodou. Eu hesitei, peguei a foto no bolso, olhei para ela, senti um aperto no peito. Mas, mesmo assim, coloquei tudo numa pequena caixa preta e deixei no chão, bem no centro da encruzilhada. O lugar estava silencioso, só dava para ouvir o vento e um cachorro latindo ao longe. Eu fechei os olhos e repeti as palavras que Samuel me ensinou. Meu corpo inteiro estava arrepiado, minhas mãos suavam frio.
Eu senti um cheiro forte de enxofre no ar e, de repente, o vento ficou parado como se o tempo tivesse congelado. Quando abri os olhos, ele estava lá, um homem, elegante, bonito, bem vestido, mas com um olhar que me atravessava a alma. Ele sorriu, mas não era um sorriso qualquer. Era como se ele já soubesse tudo sobre mim, cada pensamento, cada fraqueza, cada desejo escondido. Eu dei um passo para trás, meu corpo tremia, minha respiração estava descompassada. Ele se aproximou devagar, com as mãos no bolso, sem pressa. Você me chamou, Lucas. Ele disse meu nome com tanta naturalidade que me deixou paralisado. Eu sei o que você quer: dinheiro, mulheres, respeito. Você quer ser visto, quer ser desejado, e eu posso te dar tudo isso. Ele falava pausado, como se tivesse todo o tempo do mundo. Quem é você? Minha voz saiu fraca, quase sumindo no vento. Um amigo. Ele sorriu de lado. Pode me chamar de Samuel, se quiser. O mesmo Samuel que te encontrou. Digamos que eu apenas usei uma versão mais discreta para chegar até você. Ele fez um gesto com a mão, como se não fosse nada demais. Meus olhos se arregalaram e senti um arrepio forte na espinha. Aquele Samuel que eu conheci. Já era ele o tempo todo. Eu recuei, suando frio, mas ele se aproximou, me cercando. Eu queria correr, queria fugir, mas minhas pernas estavam pesadas, como se estivessem presas no chão. Você pode ter tudo, Lucas. Eu não estou te oferecendo esmolas, eu estou te oferecendo o mundo. O respeito que você nunca teve, o amor que você sempre sonhou, dinheiro, carros, mulheres e, claro, um presente especial. Presente? Perguntei, tentando disfarçar o medo. Alguém que vai te amar de verdade. Ele piscou devagar. Mas para isso, você precisa selar esse acordo comigo. E o que eu preciso dar em troca? Minha voz saiu trêmula, quase engolida pelo silêncio. Você já trouxe o necessário. Ele apontou com o queixo para a pequena caixa preta no chão. O cabelo, a unha e a foto da sua mãe. Uma parte sua, uma parte dela. Isso é suficiente. O restante você nem vai sentir. Eu engoli em seco. Algo dentro de mim gritava para eu sair dali. Mas outra parte, aquela parte ferida, carente, desesperada, me empurrava para frente. Era como se o buraco dentro de mim fosse maior do que qualquer medo. E se eu recusar? Perguntei, tentando parecer corajoso. Samuel riu, um riso baixo, quase debochado. Recusar? Você me chamou, Lucas. Você já está aqui. Você já decidiu. Eu só estou te dando o que você veio buscar. Ele estendeu a mão e eu olhei para ela, hesitante. Minha respiração ficou pesada. Minha testa estava molhada de suor frio. Eu cocei a nuca, olhei para o chão, para o céu, como se procurasse uma saída, um sinal, qualquer coisa. Mas tudo o que eu sentia era um silêncio sufocante. E então, lentamente, estendi minha mão e apertei a dele. Foi nesse momento que o ar pareceu desaparecer ao meu redor. Senti um choque, como se algo tivesse entrado dentro de mim. Minha visão ficou turva por alguns segundos, e quando recuperei o foco, ele ainda estava lá, sorrindo. O presente vai chegar logo, Lucas, e sua vida nunca mais vai ser a mesma. Ele se afastou, calmamente, como se fosse apenas mais um homem caminhando pela rua. Eu fiquei ali, parado, com a mão formigando, sem conseguir processar o que acabava de acontecer. Voltei para casa com o coração acelerado. Tudo parecia normal, mas dentro de mim algo tinha mudado. O peso da solidão parecia mais leve, como se algo ou alguém já estivesse a caminho. Eu deitei na cama, olhei para o teto e sorri, pela primeira vez em muito tempo. Agora eu vou ser alguém. Mal sabia eu que aquele presente seria o início da minha maior desgraça. Os dias seguintes passaram de um jeito estranho. Eu andava pelas ruas sentindo como se o mundo tivesse mudado de cor. As pessoas pareciam me olhar diferente, como se finalmente eu tivesse valor.
Era como se eu carregasse um segredo que ninguém mais sabia. Eu caminhava com o peito estufado, com um sorriso de canto, como quem sabia que algo grande estava para acontecer. E aconteceu. Foi numa tarde de sábado, quando eu a vi pela primeira vez. Ela estava sentada sozinha numa cafeteria, mexendo o café devagar, com o olhar perdido na janela. Uma mulher linda, daquelas que parecem ter saído de um sonho ou de um comercial de perfume. Cabelos pretos, pele impecável, olhos que pareciam chamar. Eu hesitei. Mulher assim nunca olharia para mim. Eu quase desisti, mas, no instante em que pensei em ir embora, ela virou o rosto e me encarou. Sorriu. Um sorriso pequeno, mas suficiente para me deixar travado no lugar. Lucas, né? Ela disse meu nome com tanta naturalidade que me fez suar frio. Eu me perguntei como ela sabia. Mas por algum motivo, minha boca sorriu de volta, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Sou eu. Senti minhas mãos suarem. Cocei a nuca, tentei manter a postura, mas minhas pernas tremiam. Ela me convidou para sentar, como se já me esperasse. E tudo fluiu tão fácil, tão leve, como se a gente já se conhecesse há anos. Ela era engraçada, segura, tinha uma voz que hipnotizava. O jeito como ela falava meu nome parecia música. E o mais estranho, ela parecia me admirar. Ela me olhava como se eu fosse especial. Nas semanas seguintes, a gente se aproximou. Ela me levava para restaurantes que eu nunca poderia pagar. Me apresentava pessoas importantes. Me ensinava sobre negócios, sobre postura, sobre como me vestir. Era como se ela me reconstruísse do zero. E, de repente, as portas começaram a se abrir. Do nada, comecei a receber propostas de trabalho, oportunidades que nunca imaginei. As pessoas passaram a me respeitar. Me cumprimentavam nas ruas, me ouviam com atenção. Meu dinheiro começou a crescer de forma absurda. Em pouco tempo, eu comprei meu primeiro carro, aluguei um apartamento de luxo, comecei a frequentar festas onde só entravam os poderosos. E Camila, ela era o centro de tudo. Sempre elegante, sempre impecável, sempre ao meu lado. Ela me apresentou a pessoas influentes, empresários, políticos e, para minha surpresa, até pastores famosos. Pastores que eu via na TV, homens que eu considerava grandes referências. Mas, quando eu os vi de perto, percebi que não era bem o que eu pensava. Esses pastores frequentavam as mesmas festas secretas que Camila me levava. Eles brindavam com bebidas caras, dançavam com mulheres que mal conheciam, faziam negócios milionários sem se importar com quem estavam pisando. Aquilo me chocou no início, mas Camila dizia: Lucas, todo mundo tem um lado que não mostra no púlpito. A diferença é que agora você está do lado que enxerga tudo. Com o tempo comecei a entender que muito do dinheiro que passava pela minha mão era sujo. Eu lucrava em negócios que expulsavam famílias pobres de suas casas, eu ganhava com investimentos que quebravam pequenos comerciantes. Mas eu não me importava, eu estava ganhando, eu estava vencendo, eu era visto, eu era respeitado. Camila me dava tudo o que eu nunca tive. Ela me amava de um jeito que nenhuma mulher antes fez. Ela me fazia sentir invencível. E a cada dia, meu coração se afastava mais de Deus. Eu quase nem lembrava mais da igreja, de Rafael, do pastor Davi. Tudo aquilo parecia pequeno perto da vida que eu estava vivendo agora. Uma noite, enquanto eu dirigia meu carro novo, Camila segurou minha mão e disse: Você percebeu que tudo começou depois daquela noite na encruzilhada, né? Minha garganta secou. Eu olhei para ela de lado, tentando entender até onde ela sabia. Mas ela apenas sorriu, passando o dedo devagar pela minha mão. Eu te disse que o presente viria. Eu sou o seu presente, Lucas. Meu corpo gelou. Era como se eu já soubesse, mas não quisesse admitir. Eu engoli em seco, tentando mudar de assunto, mas ela apenas riu. Não precisa ter medo. Eu estou aqui para você. Eu te amo. Do meu jeito.
As palavras dela me prenderam e ao mesmo tempo me assustaram. Era como se um alarme soasse dentro da minha alma, mas eu decidi ignorar. Eu estava apaixonado. Eu tinha tudo o que sempre sonhei. Eu não queria estragar aquilo. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses. E sem perceber, eu me afundei completamente naquele mundo. Eu comecei a esquecer quem eu era. O Lucas de antes, aquele garoto fiel, pobre e invisível, já não existia mais. As orações ficaram no passado. A Bíblia ficou guardada numa gaveta que eu nunca mais abri. As festas, os negócios e Camila ocupavam todo o meu tempo. E, no fundo, mesmo com tudo aquilo, havia um vazio que eu tentava preencher com carros, viagens e mulheres, mas ele só parecia crescer. Camila começou a me levar para festas cada vez mais estranhas, em lugares fechados, com pessoas mascaradas, rituais que eu não compreendia. Mas ela dizia que era normal, que fazia parte daquele novo mundo ao qual eu pertencia agora. Eu me convencia de que tudo aquilo era certo. Eu dizia para mim mesmo que Deus havia me abandonado primeiro, que agora era a minha vez de ser feliz. O que eu não sabia é que, na verdade, eu estava mais preso do que nunca. A primeira vez que Camila me levou a uma daquelas festas fechadas, eu senti um arrepio que percorreu meu corpo inteiro. O lugar era luxuoso, mas tinha algo sombrio no ar. As paredes escuras, as luzes baixas, o cheiro forte de incenso misturado com perfume doce demais. Tudo parecia elegante demais, mas ao mesmo tempo havia algo errado. Algo que eu não conseguia explicar. As pessoas estavam mascaradas, usavam roupas sofisticadas, mas seus olhos, os olhos, eram frios, vazios, como se carregassem segredos que o mundo não podia saber. Camila segurava minha mão com firmeza, como se me conduzisse para dentro de um labirinto do qual eu não poderia sair. Ela me apresentou a empresários milionários, políticos influentes e, para meu espanto, pastores conhecidos da televisão. Eu tentei disfarçar o choque, mas o meu peito parecia que ia explodir. Como aqueles homens de Deus estavam ali, eu os via dançando, bebendo, abraçados com mulheres desconhecidas, rindo alto como se estivessem no controle do mundo. É isso mesmo que você está vendo, Lucas. Camila cochichou no meu ouvido, com um sorriso malicioso. Os que falam de Deus na frente das câmeras também sabem se divertir nos bastidores. Não se iluda. Eu tentei responder, mas minha garganta secou. Meus olhos percorriam o salão, confusos, tentando entender como aquele mundo realmente funcionava. O pior foi perceber que eu já fazia parte daquilo. O tempo foi passando e Camila começou a me mostrar os bastidores do submundo. Os negócios que me faziam ganhar rios de dinheiro eram sujos, cruéis. Eu comprava propriedades de famílias pobres, despejava pessoas que não tinham para onde ir. Eu me beneficiava da desgraça alheia. E o que mais me corroía era saber que eu sabia, mas eu permitia. Camila me dizia que era assim que o jogo funcionava, que no topo ninguém é limpo. E eu aceitei essa regra. Eu me afundei mais e mais, acreditando que aquilo era o preço do sucesso. Mas os pesadelos começaram. Sonhos estranhos me atormentavam quase todas as noites. Eu me via preso em labirintos de fogo, correndo de sombras que me perseguiam. Ouvia risadas abafadas, vozes me chamando. Sentia o cheiro de carne queimada, ouvia gritos de desespero. E o mais assustador, via rostos conhecidos nas chamas, pessoas da igreja e o meu próprio rosto. Camila dizia que era só minha mente tentando se adaptar ao poder. Ela dizia que era normal, que com o tempo eu me acostumaria. Mas os pesadelos não passavam, eles ficavam mais intensos. Uma noite, depois de mais uma dessas festas bizarras, eu flagrei Camila no quarto dela, diante de um espelho, falando sozinha em uma língua que eu não entendia.
Ela vestia um manto vermelho e tinha símbolos desenhados pelo corpo. Quando ela me viu, não se assustou, apenas sorriu. Eu estava te esperando, Lucas. Ela disse como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Meus pés ficaram presos no chão. Minha respiração ficou pesada. Eu suava frio. Eu tentei sair, mas ela se aproximou devagar e tocou meu rosto com tanta delicadeza que me quebrou por dentro. Você já sabe quem eu sou, não sabe? Ela sussurrou, passando os dedos pelo meu cabelo. Eu queria gritar, queria correr, queria sumir, mas meu corpo não me obedecia. Eu apenas balancei a cabeça sem forças, com o peito apertado. Eu sou o seu presente. Eu fui enviada para você. Eu te amo, Lucas. Ela disse, com uma sinceridade que me desarmou. Você me chamou naquela noite. Você me escolheu. Minha mente entrou em choque. Era como se tudo estivesse conectado desde o início, desde a encruzilhada, desde Samuel, desde aquela caixa no chão. Eu senti minhas pernas falharem e caí no sofá, com as mãos no rosto, tentando entender onde foi que eu me perdi. Eu quero sair disso, murmurei, quase sem voz. Eu quero voltar para Deus. Eu quero sair. Ela se ajoelhou na minha frente, segurou meu queixo e me fez olhar dentro dos olhos dela. Não existe saída, Lucas. Você já é meu e eu te amo. Eu vou te dar tudo o que você quiser. Dinheiro, mulheres, poder. Mas você nunca mais vai ser de outro, nem de Deus. As palavras dela foram como correntes me prendendo. Eu senti uma dor aguda no peito, como se algo tivesse sido arrancado de dentro de mim. Os dias seguintes foram um tormento. O dinheiro continuava entrando, o mundo continuava me aplaudindo. Mas dentro de mim só havia vazio. Camila estava sempre ao meu lado, me beijando, me elogiando, me conduzindo. Mas agora eu sabia quem ela era. Eu comecei a tentar me aproximar da igreja novamente, mas cada vez que eu chegava perto, algo me impedia. Sentia dores, falta de ar, vozes me diziam que eu não era bem-vindo. Eu tentava orar, mas as palavras não saíam. O tempo que antes parecia me favorecer, agora me sufocava. Eu me via preso num ciclo onde quanto mais eu ganhava, mais eu me perdia. Eu tinha tudo, mas ao mesmo tempo eu não tinha mais nada. Acordar todos os dias ao lado de Camila começou a se tornar um pesadelo. O perfume dela, que antes me encantava, agora me sufocava. O toque dela, que antes me dava segurança, agora me gelava a espinha. Eu me sentia prisioneiro dentro da minha própria vida. As paredes da casa pareciam cada vez mais fechadas, e mesmo rodeado de luxo, eu me sentia sufocado, como se o ar estivesse acabando. Eu tentava disfarçar, agia como se tudo estivesse bem, mas meu coração estava em pedaços. Toda vez que eu olhava para ela, era como se eu estivesse diante de uma cela aberta, mas sem forças para sair. Meu corpo respondia, mas minha alma estava gritando, pedindo socorro. Eu precisava fugir, eu precisava me libertar, e eu tentei. Fui até a igreja que eu costumava frequentar. Entrei de cabeça baixa, suando frio, com medo de ser rejeitado, mas ainda com um fio de esperança de que Deus me ouviria. O pastor Davi estava no púlpito e, quando me viu, franziu a testa, como se minha presença o incomodasse. Me aproximei, tentei conversar, explicar, pedir ajuda, mas ele foi frio, seco. Lucas, você escolheu seu caminho. Agora aguente as consequências. Ele disse, sem nem me olhar nos olhos. Aqui não é mais o seu lugar. Suas palavras me atravessaram como uma faca. Eu me virei, saí correndo, sem entender como alguém que pregava sobre amor e misericórdia podia me virar as costas assim. Eu andei sem rumo pelas ruas, me sentindo um lixo, até que encontrei Rafael, meu velho amigo, por acaso. Ele me abraçou como se o tempo não tivesse passado. Você sumiu, cara.
Eu tentei te achar tantas vezes, ele disse com a voz embargada. Eu desabei. Contei tudo. Contei sobre o pacto, sobre Camila, sobre as festas, sobre o dinheiro, sobre o vazio. Rafael me ouviu, sério, atento, e quando terminei, ele apenas disse: ainda há tempo. Deus nunca te abandonou. É você que precisa voltar. As palavras dele me deram um fio de esperança, algo que eu já não sentia há muito tempo. Foi ele quem me apresentou Jéssica, uma jovem cristã verdadeira, simples, de sorriso leve e olhar sincero. Eu senti paz perto dela, uma paz que eu havia esquecido que existia. Começamos a nos aproximar. Ela me tratava sem interesse, sem cobrança. Com ela, eu podia ser o Lucas pobre, o Lucas falho, o Lucas humano. Era diferente de tudo o que eu vivi com Camila. Eu comecei a sonhar com uma vida simples, com uma família de verdade, com dias tranquilos, longe daquele mundo sujo. Mas Camila descobriu. Ela sempre soube de tudo. Ela me confrontou, furiosa, com os olhos cheios de ódio. Você é meu, Lucas. Você me pertence. Você jurou. Ela gritou, avançando sobre mim, me empurrando contra a parede. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais você. Eu gritei de volta, tremendo, mas firme. O olhar dela mudou. Não era mais de dor ou de raiva. Era um olhar de pura ameaça. Ela se aproximou, com um sorriso frio. Se você não pode ser meu, você não pode ser de ninguém. Dias depois, enquanto eu dirigia sozinho numa estrada deserta, senti que algo estava errado. O volante ficou duro. O carro perdeu o controle. Tentei frear, mas o carro não obedecia. Era como se uma força invisível me empurrasse para fora da pista. Eu joguei o carro para o acostamento, mas bati forte contra uma árvore. O impacto me lançou contra o volante. Sangue escorreu da minha testa. Tudo ficou escuro. Acordei minutos depois, com o cheiro de gasolina no ar e a cabeça latejando. Eu saí cambaleando do carro, com o peito apertado e as pernas tremendo. No banco do passageiro, um bilhete. Eu te avisei. Camila tinha tentado me matar. Fui levado ao hospital com ferimentos leves. Rafael e Jéssica ficaram ao meu lado o tempo todo. Eles oravam por mim, me animavam, me faziam acreditar que ainda havia uma chance. Eu me fortaleci. Voltei a orar, mesmo sentindo um peso enorme sobre mim. Sentia vozes me acusando, me dizendo que eu não era digno, que eu já era propriedade do inferno. Mas eu insisti. Comecei a jejuar, mesmo com pesadelos me atormentando à noite. Camila começou a aparecer no meu quarto como uma sombra, me observando enquanto eu dormia. Sentia sua presença, seu perfume. Ouvia seus sussurros. Eu acordava assustado, suando frio. Eu sabia que ela não desistiria tão fácil. Rafael e Jéssica oravam comigo todos os dias, mas Camila prometeu que se não pudesse me ter, ela destruiria tudo o que eu amava. E foi assim que a guerra começou. Aquela noite foi diferente. O ar parecia mais pesado, como se as paredes da casa estivessem me apertando. Eu sentia um cheiro estranho, uma mistura de rosas secas e enxofre. Mesmo com as janelas abertas, o ar parecia parado, denso, sufocante. Jéssica tinha ido embora há pouco tempo, depois de orarmos juntos. Eu estava sozinho, mas eu sentia que não estava. Me levantei devagar, coçando a nuca, tentando ignorar aquela sensação horrível que me seguia há dias. Fui até a cozinha, bebi um copo d'água, mas o gosto parecia amargo. Meus olhos percorriam a sala como se algo fosse saltar das sombras a qualquer momento. E de repente, o som de passos ecoou pelo corredor. Meus pelos se arrepiaram. Cada passo parecia mais pesado, mais próximo. Eu me virei devagar e lá estava ela. Camila. Mas não era a Camila que eu conhecia. Era algo deformado. Os olhos estavam negros, a pele parecia enrugada, as mãos eram longas, com garras afiadas. Ela me olhou com desprezo, com uma fúria silenciosa.
Você achou mesmo que poderia me abandonar, Lucas? A voz dela ecoou dentro da minha cabeça como um trovão abafado. Meu corpo congelou. Eu tentei correr, mas fui lançado contra a parede com uma força invisível. O impacto me fez perder o ar. Eu caí no chão, tentando me levantar, mas minhas pernas não obedeciam. O cheiro de enxofre ficou insuportável. Meus olhos ardiam. Os objetos da casa começaram a flutuar, as luzes piscavam e eu ouvia sussurros por todos os cantos. Você me pertence, ela gritou avançando sobre mim. Você não pode ser salvo. Você me chamou, você me escolheu. Eu me arrastei até a porta, tentando alcançar meu celular para ligar para Rafael ou para Jéssica. Mas o celular voou da minha mão, lançado contra a parede, se espatifando no chão. Você acha que orar vai te salvar? Você acha que Deus ainda te quer? Ela se aproximou, agachando-se na minha frente, seu rosto tão perto que eu podia sentir sua respiração quente. Você não entendeu ainda, Lucas? Quando você me ofereceu aquela foto, você me deu algo que nunca mais poderá tirar de mim. Eu tremia, com as mãos no chão, tentando respirar. O que você quer dizer com isso? Perguntei com a voz fraca. Ela sorriu, um sorriso sujo, doentio. Você me deu a alma da sua mãe, Lucas. Quando colocou aquela foto na oferenda, você me entregou parte dela. Eu não peguei só você. Eu peguei ela também. Minhas mãos escorregaram no chão, meu estômago revirou, meu coração disparou. Eu senti uma dor tão forte que mal conseguia respirar. Minha mãe estava envolvida nesse pacto e eu nem sabia. Você está mentindo. Eu sussurrei, tentando me convencer, tentando agarrar qualquer esperança. Pergunte a ela, se conseguir chegar até lá a tempo. Ela disse, se levantando, com um olhar de vitória. Eu comecei a gritar, desesperado. Deus, me ajuda! Eu não quero mais isso! Eu abro mão de tudo, eu abro mão do dinheiro, das mulheres, dos carros, de tudo. Eu só quero o Senhor, eu só quero a paz. Me tira disso, me salva. Minhas lágrimas desciam sem controle, minha garganta ardia, minhas mãos batiam no chão com fúria. As vozes ao meu redor ficaram mais altas, os objetos começaram a bater uns nos outros, as janelas se fecharam sozinhas com estrondo, o mundo parecia desmoronar ao meu redor. Camila levantou a mão e uma força invisível me puxou pelo pescoço, me erguendo no ar, me sufocando. Eu tentava lutar, me debatia, mas minhas forças estavam acabando. Meu corpo queimava e meu campo de visão começou a se fechar. Eu vou te levar agora, Lucas. Você é meu! Ela gritou com um ódio que me perfurava a alma. Eu juntei minhas últimas forças e gritei com tudo o que restava em mim. Miguel, me ajuda! Arcanjo Miguel, eu clamo por ti. Deus, me salva! Eu sou teu! Eu me arrependo! Eu me arrependo! No instante seguinte, uma luz fortíssima invadiu o ambiente. Era como se o próprio sol tivesse entrado na minha sala. O calor mudou, o cheiro mudou. Eu caí no chão tossindo, ofegante, e quando olhei para frente, ele estava lá. Um homem de armadura resplandecente com uma espada flamejante na mão direita. Seu rosto era sério, firme, imponente. Era como se a presença dele esmagasse tudo o que era trevas. Lucas, o Senhor ouviu o teu clamor. A voz dele era poderosa, mas ao mesmo tempo suave. Camila gritou, recuando, as mãos cobrindo o rosto, como se a luz a queimasse. Ele é meu. Ele me pertence. Não mais, Miguel disse, erguendo a espada com autoridade. E ali, diante dos meus olhos, a guerra começou. Naquele instante, era como se o tempo tivesse parado. O som do mundo sumiu. Não havia vento, não havia vozes, não havia mais gritos, apenas o brilho insuportável que saía da espada de Miguel e o cheiro queimado que vinha do corpo de Camila, agora contorcido no chão da sala. A luz o cercava por completo, como um fogo vivo, mas que não consumia, apenas purificava. Eu não conseguia me mexer, nem respirar direito.
Tudo o que consegui fazer foi cair de joelhos e chorar. Miguel se moveu lentamente em direção a Camila. Cada passo dele fazia o chão tremer levemente, como se a própria terra reconhecesse quem ele era. Camila se levantou cambaleando, com o corpo parcialmente queimado, os olhos agora completamente negros, os cabelos se desfazendo em fumaça. Ela não parecia mais humana. As garras estavam maiores, os pés pareciam de animal e a voz era gutural, monstruosa. Ele é meu, eu tenho direito, ele me chamou, ele me quis. Ela gritou, urrando como uma fera enjaulada. Ele se arrependeu? Respondeu Miguel com a voz firme. O Altíssimo ouviu o clamor dele, e quando o justo clama, o céu se move. Camila saltou em direção a ele como um raio negro, mas Miguel ergueu sua espada e, num único golpe, a jogou contra a parede com tanta força que rachaduras se abriram no concreto. Ela se arrastou para fora da luz, gritando, urrando, blasfemando. Eu volto! Ela cuspiu. Eu sempre volto. Ele não vai conseguir manter a fé. Eu vou destruí-lo por dentro. Miguel se aproximou devagar, sem pressa, como se estivesse apenas cumprindo uma missão. Ele a encarou e disse: Você não tem mais autoridade. Ele está selado. A luz da espada cresceu ainda mais, preenchendo todo o ambiente. E naquele instante, Camila soltou um grito tão alto que os vidros da casa estouraram. A criatura que antes tinha aparência humana começou a se retorcer, como se estivesse sendo puxada por forças invisíveis. Seu corpo virou sombra, fumaça, e desapareceu com um estalo seco. O silêncio que veio depois foi quase ensurdecedor. Eu fiquei ali, de joelhos, tremendo. Meu corpo estava dolorido, a camiseta rasgada. Havia sangue seco no meu rosto e nas mãos. Mas eu estava vivo. A paz que eu sentia naquele momento era diferente de tudo o que eu já havia conhecido. Não era o silêncio do vazio, era o silêncio de Deus. Miguel se virou lentamente para mim. Ele caminhou até onde eu estava e estendeu a mão. Eu hesitei por um segundo, mas toquei nela. Era quente, forte e, ao mesmo tempo, acolhedora. Ele me ajudou a levantar com um olhar de firmeza e compaixão. O perdão foi liberado sobre a tua vida, Lucas. Mas a guerra ainda não acabou. Ele disse: Agora você precisa aprender a lutar, porque os que voltam para a luz são os mais atacados pelas trevas. Eu tentei falar, mas minha voz não saía. Apenas balancei a cabeça em sinal de entendimento. Ele me tocou no peito, bem onde o pacto tinha sido selado. Eu senti um calor intenso, como se uma brasa queimasse por dentro. E então, ali, uma cicatriz surgiu. Um símbolo, algo que eu não entendia, mas que parecia divino. Isso é o selo do Altíssimo. Nenhuma maldição te tocará sem antes enfrentar o céu. Miguel disse antes de começar a desaparecer diante dos meus olhos, como um feixe de luz que se dissipava devagar. Eu desabei no chão, soluçando, com o rosto molhado de lágrimas. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia limpo. Na manhã seguinte, eu acordei ainda no chão da sala. A casa estava destruída, vidros quebrados, móveis revirados, parede rachada. Mas o ambiente estava leve, silencioso, sagrado, como se a presença que esteve ali tivesse purificado tudo. As notícias começaram a chegar rápido. Meus carros haviam sido incendiados misteriosamente. O prédio onde funcionava a minha empresa pegou fogo de madrugada. Meus investimentos evaporaram. Minhas contas foram bloqueadas. Em menos de 48 horas. Tudo o que eu tinha foi perdido. E sabe o que eu senti? Alívio. Era como se cada pedaço daquela riqueza estivesse envenenado. E agora eu estava livre. Rafael chegou de manhã. Me encontrou ainda sentado no chão. Ele entrou correndo, me abraçou forte, e eu chorei nos ombros dele como uma criança. Ela tentou me matar, Rafael, mas Deus me salvou, ele me salvou. Horas depois, Jéssica também chegou.
Quando ela me viu, se ajoelhou ao meu lado, segurou minha mão e começou a orar. Era uma oração simples, sem gritos, sem pirotecnia, mas era real, e aquilo me quebrou de novo. Aos poucos, eu comecei a entender. Deus não tinha me deixado. Fui eu que fui embora, mas Ele me esperou. E quando eu mais precisei, Ele enviou Miguel por mim. As semanas seguintes foram silenciosas, quase como se Deus estivesse me dando tempo para respirar, para entender tudo o que tinha acontecido. A primeira coisa que fiz foi sair daquela casa. Não por medo, mas porque ela carregava lembranças demais. Cada canto trazia uma memória da minha queda, das festas, dos pactos, das aparições. Eu não queria mais viver cercado por fantasmas. Fui morar nos fundos da casa do Rafael. Era um quartinho simples, com uma cama, uma pia e um ventilador barulhento. Mas pela primeira vez em anos, eu dormia em paz. E quando acordava, não era o peso do pecado que me esmagava, era a leveza de saber que eu estava vivo. Vivo e livre. Aos poucos, comecei a frequentar os cultos com Rafael e Jéssica. Eu me sentava no último banco, cabeça baixa, mãos inquietas. Tinha vergonha de mim, vergonha do que fiz, vergonha de ter sido enganado tão facilmente. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia Deus ali, me puxando de volta, como quem abraça um filho perdido. O pastor Davi nem me olhava, e sinceramente eu já não esperava mais nada dele. Aprendi da pior forma que nem todo mundo no altar representa o céu, mas no meio da congregação havia gente simples, verdadeira, que me acolheu sem perguntas. Um senhor chamado Eliseu, por exemplo, me deu uma Bíblia nova. "Recomece por aqui, meu filho", ele disse. E eu recomecei. Vendi o que restou dos meus bens. Um relógio de marca, uma corrente de ouro e algumas roupas caras. Com o pouco que consegui, comprei cestas básicas e entreguei nas casas mais humildes do bairro. Eu precisava devolver. Precisava tentar equilibrar a balança que eu mesmo desequilibrei. Conheci uma família que morava em um barraco de madeira com 7 pessoas e sem comida. Quando entreguei a cesta, a mulher chorou e disse: "Eu pedi isso hoje de manhã a Deus." Naquele momento, eu chorei também. Mas não foi tristeza. Foi como se Deus tivesse usado um miserável como eu para mostrar que ainda podia me usar. Passei a andar com os olhos mais abertos. Vi gente sofrendo calada, jovens se perdendo como eu me perdi. Comecei a dar meu testemunho. Não em púlpitos, mas em calçadas, em praças, em becos. Onde alguém estivesse prestes a fazer o que eu fiz, eu me sentava, contava a minha história e mostrava a cicatriz no peito. Essa cicatriz, ainda que física, virou símbolo para mim. Era como se Deus tivesse deixado ali uma marca. Não para me envergonhar, mas para me lembrar todos os dias de onde Ele me tirou. Jéssica continuou ao meu lado. Não como uma namorada, não naquele momento, mas como uma irmã, uma intercessora. Ela me cobrava leitura da palavra, jejum, santidade. E eu, mesmo fraco, me esforçava, porque agora eu entendia. Deus não quer que a gente seja perfeito. Ele quer que a gente seja verdadeiro. Um dia, sentei no quarto com Rafael e desabafei. "Eu ainda sinto vergonha, mano. Tem noite que eu lembro de tudo e me odeio." Ele colocou a mão no meu ombro e disse com firmeza: "Você sabe qual é a maior vitória do inferno? Não é quando ele te derruba, é quando ele te convence de que você não pode se levantar." Aquilo ficou gravado em mim. Comecei a escrever meu testemunho num caderno velho. Cada palavra me fazia reviver dores e vergonhas, mas também me mostrava o quanto Deus foi misericordioso. Transformei aquele caderno num diário de reconstrução. E dia após dia, eu via o velho Lucas morrendo e o novo Lucas nascendo, não de riqueza, mas de arrependimento. Recebi convites para voltar ao mundo. Gente do passado me procurou, oferecendo negócios imperdíveis, baladas, mulheres.
Mas agora meu não era firme. Eu sabia o preço daquilo. Eu sabia o gosto do inferno mesmo antes de morrer. Num domingo à noite, a igreja local me chamou para dar meu testemunho. Eu hesitei, tremei, mas fui. Subi ao altar com o coração acelerado, mãos suadas, voz embargada. Contei tudo, sem florear. Contei sobre a encruzilhada, sobre Camila, sobre os pactos, sobre Miguel. Quando terminei, ninguém aplaudiu, mas muitos choraram. E uma mulher veio até mim com o filho nos braços e disse: "Você salvou o meu menino hoje. Ele estava quase indo pelo mesmo caminho." Naquela noite eu dormi com um sorriso no rosto. A vida era dura, sim. Eu não tinha mais carro, nem casa, nem aplausos. Mas eu tinha algo que nenhuma riqueza do mundo me deu: paz. Uma paz que grita no silêncio e abraça na escuridão. Agora eu entendo. Deus não quer me fazer rico. Ele quer me fazer dele. E isso, mestre, isso não tem preço. A vida com Deus é real. A paz é real. Mas a guerra também é. Quem diz que depois da libertação tudo vira calmaria, nunca foi realmente liberto, porque o inferno não esquece fácil quem um dia pertenceu a ele. E eu descobri isso da forma mais cruel. Mesmo depois de ter me arrependido, mesmo depois de ter sido salvo por Miguel, eu comecei a perceber que a batalha só tinha mudado de forma. As riquezas sumiram, sim. As festas acabaram. Mas as vozes continuaram. Na calada da noite, quando tudo estava em silêncio, eu ouvia sussurros perto do meu ouvido. Vozes femininas, outras guturais. Algumas choravam. Outras riam, e uma, em especial, só dizia: "Você ainda é meu." No início, achei que era minha mente, que era o trauma, mas os pesadelos voltaram. Eu via a casa antiga, as festas, os pactos, o rosto de Camila distorcido, e sempre terminava do mesmo jeito. Eu caía num abismo escuro enquanto ela ria por cima, dizendo que tudo aquilo era só um intervalo. Comecei a acordar com arranhões nas costas. Sangravam, mesmo que eu dormisse de bruços. O colchão amanhecia rasgado. Rafael tentou me ajudar. Orávamos juntos todas as noites. Jéssica também jejuava comigo. Mas parecia que eu estava sendo observado. Como se olhos invisíveis me cercassem por todos os lados. Uma madrugada, a porta do quartinho bateu sozinha, com violência. Eu levantei assustado, o coração disparado. Quando fui acender a luz, ela não funcionava. A lâmpada estourou assim que apertei o interruptor. Um cheiro de carne podre invadiu o ambiente. Eu tremia. Andei devagar até a porta, mas ela simplesmente não abria. Foi quando vi, no reflexo da janela, uma sombra atrás de mim. Não tinha forma exata, só uma presença escura, densa, que fazia o ar ficar pesado. E de repente, a mesma voz: "Você pode ter fugido, mas não venceu." Comecei a orar, com a voz trêmula: "Senhor, me ajuda, por favor, me cobre com teu sangue, envia teus anjos de novo." E então, algo surpreendente aconteceu. Uma brisa suave atravessou o quarto. O cheiro podre foi sumindo, e a sombra desapareceu, como se estivesse sendo expulsa. Naquela noite, sonhei com Miguel. Ele estava em pé de frente para mim, com a espada no chão. Não disse uma palavra, apenas me olhou e apontou para o meu coração. Quando olhei para baixo, vi que ali estava escrito: "Você pertence ao Altíssimo." Acordei em lágrimas. Era como se Deus estivesse me dizendo: "A luta não acabou, mas agora você tem armas." A partir daquele dia, comecei a estudar mais sobre guerra espiritual. Aprendi a fechar brechas, a resistir nas pequenas tentações, a manter minha mente limpa. Os ataques continuavam, mas agora eu sabia o que fazer. Eu jejuava, orava, clamava. Aprendi a sentir os ambientes, a discernir vozes, a expulsar presenças. Me tornei, como Rafael dizia, um guerreiro noturno. Não porque eu era forte, mas porque eu era dependente.
Comecei a visitar jovens em comunidades, principalmente aqueles que estavam sendo tentados a fazer pactos, entrar em tráfico, prostituição. Contava meu testemunho e mostrava a cicatriz. Muitos choravam, outros zombavam, mas alguns se quebrantavam, e isso já valia tudo. Um desses jovens, chamado Jonas, estava prestes a ir numa encruzilhada. Eu cheguei a tempo, segurei ele pelo braço e disse: "Se você for, vai voltar com tudo, menos com sua alma." Ele congelou, chorou, e naquela noite entregou a vida para Jesus. Mas o inferno não gostou. Sonhei com Camila de novo. Só que dessa vez, ela estava ajoelhada, gritando de ódio, gritando meu nome e dizendo que cada alma que eu tirasse dela, ela cobraria o dobro. Acordei encharcado de suor, com o peito ardendo. Miguel apareceu mais uma vez em sonho, mas agora com semblante sério. "Eles ainda virão atrás de você, Lucas, mas cada vez que você resistir, um novo exército se formará ao teu redor. Não pare, não tema. Você foi selado para guerrear. Depois disso, nunca mais me deixei fraquejar. Voltei a frequentar cultos de libertação. Passei a evangelizar nas madrugadas, nos lugares mais improváveis. Minha vida virou um campo de batalha, mas também um campo de colheita. O inferno queria minha morte, mas Deus me transformou em arma viva. Hoje, quando olho para trás, entendo. Minha libertação não foi o fim da história. Foi o início da missão. Hoje, quando eu olho para o espelho, ainda vejo as marcas. A cicatriz no meu peito continua lá, como um lembrete do pacto que quase me destruiu. Mas agora ela não me envergonha. Ela me lembra que eu fui ao fundo do poço, que flertei com o inferno, que me perdi nas trevas e que mesmo assim Deus me puxou de volta. Eu perdi tudo, literalmente. Carros, mansões, dinheiro, prestígio, até a mulher dos meus sonhos. Mas hoje eu te digo com toda a certeza do mundo, vale a pena perder tudo isso, se for para ter a paz que só Jesus pode dar. Nos olhos das pessoas, eu sou só mais um ex-viciado em poder. Mas nos olhos do céu, eu sou um sobrevivente. Eu sou prova viva de que nem mesmo o inferno inteiro pode parar um arrependimento sincero. O que eu mais achava que me definia, a pobreza, a solidão, o abandono. Hoje eu entendo que era Deus me protegendo, me escondendo do mundo para não me perder antes da hora. Porque eu era fraco demais para lidar com o sucesso. Eu confundia aplausos com amor, confundia prazer com propósito. Se você está ouvindo esse testemunho agora e está cansado de orar e não ver resposta, eu entendo você. Eu fui esse cara. O que ninguém vê é que Deus às vezes silencia, não por maldade, mas para nos proteger de coisas que a gente ainda não está pronto para receber. Eu achei que Deus tinha me deixado, mas Ele só estava me livrando de mim mesmo. Camila foi embora, mas sei que há muitos outros presentes como ela, soltos por aí, lindos por fora, mas podres por dentro. Eu caí porque estava vazio. Fui seduzido porque queria ser amado. Fiz pacto porque duvidei do tempo de Deus. E paguei caro por isso. Hoje eu caminho devagar, mas caminho firme. Cada passo é com oração, cada decisão é com jejum, cada vitória é com lágrimas. Eu aprendi que o céu não se conquista com truques, mas com renúncia. Jéssica continua ao meu lado. A gente está construindo uma história simples, sem pressa. Eu a admiro, não porque ela me salvou, mas porque ela acreditou que ainda havia algo bom em mim quando nem eu acreditava. Rafael é meu irmão da fé. É o tipo de amigo que Deus usa para te levantar quando você está sujo, fraco, sem forças. Ele nunca me apontou o dedo. Sempre me apontou para a cruz. E sobre Miguel, ele nunca mais apareceu. Mas eu sei que ele continua por perto. E se um dia eu fraquejar de novo, porque sim, a carne é fraca, eu sei que o céu se moverá outra vez. Hoje eu durmo num colchão simples, num quarto pequeno, mas durmo em paz,
porque prefiro ser pobre com Deus do que milionário com o diabo. Prefiro andar de chinelo com Jesus do que de Ferrari com Satanás. A vida cristã não é fácil. Eu não estou aqui para vender bênçãos nem para te prometer vitória fácil, mas eu posso prometer uma coisa: quando você entrega tudo para Deus, até suas dores viram ministério. Esse é o meu testemunho. E se um dia você se encontrar numa encruzilhada entre o mundo e a cruz, lembre-se do que eu vivi e escolha a cruz.